Olá, sejam todos muito bem-vindos, meus queridos alunos. Eu sou o professor João Ronaldo Soares, educador social da Casa do Garoto, ligado ao programa de inclusão produtiva Preparação para o Trabalho e Renda. Estamos dando início à nossa quarta aula do curso de Técnicas de Vendas no Varejo. A aula de hoje nós vamos falar sobre a ocupação do vendedor do comércio varejista. Vamos lá? A ocupação de vendedor do comércio varejista. Vamos iniciar nossa conversa sobre essa ocupação refletindo sobre algumas dicas de Philip Kotler, considerado o pai do marketing. Cliente bom é cliente chato. Quem nunca foi a uma loja e se deparou com aquela pessoa que questiona tudo antes de comprar, que pede um monte de informações, reclama e por vezes acaba não comprando nada. E muitas vezes até desce a loja toda, experimenta tudo que pode e larga tudo ali para o vendedor tendo que guardar tudo sem ter feito nenhuma venda. Este é o cliente chato, uma pedra no sapato de muitos vendedores, não apenas no varejo, mas também de empresas. O que poucos sabem, porém, é que esse pode ser o melhor tipo de cliente, pois além de fazer uma consultoria gratuita, ou seja, ele vai apontar onde que estão as nossas falhas, quase sempre volta a comprar quando tem sua vontade ou necessidade atendida. Essa conclusão é apontada por ninguém mais, ninguém menos do que Philip Kotler, o pai do marketing. Então ele demonstra para a experiência que ele tem e toda a sabedoria que a pessoa mais importante para quem trabalha no comércio varejista é o cliente. Muitos sequer são ouvidos. Se a gente consegue ouvir, ter essa paciência, e de nos adaptarmos para melhorar a qualidade do nosso atendimento, nós vamos acabar fidelizando os nossos clientes. Ele afirma que entre 54% e 70% dos consumidores voltam a comprar se suas reclamações forem atendidas e 95% de suas solicitações forem atendidas rapidamente. Então, olha aí, se você demora para atender o que o cliente pede, 70% volta. Mas se você atende e muda e se adapta para atender o cliente com qualidade rapidamente, 95% dessa população acaba voltando. Já Fred Reichs, especialista em estratégias de marketing e fidelização, autor do livro A Pergunta Definitiva, defende que com um aumento de 5% na retenção do cliente, uma empresa consegue gerar uma melhoria de 25% a 75% de seus lucros. Então, olha que bacana, gente. Parece uma coisa óbvia, mas tem muitas empresas, principalmente na cidade de Bauru, que não estão preocupadas com isso. Estão preocupados em conseguir novos clientes, mas dificilmente fazem algo para aquele cliente que já existe, mantendo-o, Isso a gente vê muitas vezes nas operadoras de telefonia celular. Você já é cliente da Vivo, da Claro, da Oi, e de outras, e você não recebe nenhuma vantagem por ser um cliente há muito tempo. E empresas que querem que você mude para a empresa delas acabam te oferecendo um plano muito melhor. Então, se as empresas fizerem 5% apenas, reterem 5% apenas desses clientes antigos, consegue aumentar em 75% o seu lucro. E o vendedor, naturalmente, vai aumentar em muito a sua comissão. A ocupação de vendedor do comércio varejista. Mas o que um profissional de vendas pode retirar desses ensinamentos? Que cabe a ele oferecer um bom atendimento para que um cliente visto como chato se torne fiel. Embora inicialmente pareça difícil lidar com compradores desse perfil, o vendedor consegue tornar isso mais fácil quando põe em prática duas técnicas fundamentais para um bom atendimento de uma negociação: exposição e feedback. O que significa isso? Apresentar o produto ou o serviço, se houver alguma crítica, apresentar a sua força de vontade, boa vontade para melhorar e dar o feedback. Claro, aquelas 5 palavras mágicas: muito obrigado, por favor, por gentileza,
bom dia ou boa tarde ou boa noite, né? Então, a elegância é muito importante no atendimento e na qualidade do atendimento. Quando o vendedor expõe seu produto ou serviço com um atendimento franco e com verdadeiro interesse em atender a necessidade do cliente, o potencial comprador retribui naturalmente seu franco feedback e, ao aceitar a troca de informações nesse feedback, o vendedor tem a oportunidade de conhecer seu produto sob uma nova visão, que é a do comprador. É o comprador que utiliza os produtos que vendemos e os serviços também. Então, muitas vezes, eles trazem para nós uma aplicação no produto que a gente não sabia. Ah, mas a fábrica não sabe? Mas vocês sabem que nós brasileiros somos muito criativos. E os nossos clientes também. Eles podem desenvolver outras aplicações. Eles podem trazer contribuições valiosas para que a gente possa utilizar no dia a dia do trabalho do vendedor do comércio varejista. É aí que o cliente chato se torna o melhor dos clientes. Esse comprador é capaz de apontar como nenhum outro as falhas no atendimento, fazer com que o vendedor cresça como pessoa e como profissional e melhore seu atendimento e produto. Por isso, é de suma importância atender, cativar, cultivar o cliente chato, além de fomentar o feedback oferecido. O que significa isso? Significa que a gente tem que mudar aquela postura pessoal de que achar que toda crítica é negativa. No ambiente profissional, quando vestimos a camisa da empresa, como estou vestindo aqui da Casa do Garoto, nós representamos aquela instituição. Então temos que nos colocar como profissionais. Se houver críticas, ouvi-las com atenção, com carinho e agradecer. E fazer o possível dentro da capacidade técnica para estabelecer as mudanças e melhorar a qualidade do atendimento. E tem uma coisa muito importante, quando a gente consegue fazer isso, esses clientes chamados de chatos, eles vão fazer propaganda boca a boca favorável a nós. Falar, olha lá, aquele vendedor foi o único que me ouviu e mudou, né, o embrulho, fez um atendimento melhor, né, observou o desconto que estava ali na gôndola e os outros vendedores não perceberam. Então, quer dizer, quanto mais investirmos na qualidade, no atendimento de nossos clientes, quem sai ganhando é a empresa, a instituição que representamos e o próprio vendedor. O cliente chato é a pessoa mais competente para dizer se o atendimento é bom ou não, apontando ao profissional de vendas o caminho de desenvolvimento e do sucesso. Sempre aparece aquela senhora, olha meu querido, olha, aqueles produtos que estão ali estão caindo da gôndola, será que não seria melhor o senhor ir dar uma olhada? Olha meu senhor, a maior parte dos vendedores estão conversando, estão no celular, né? Vocês vão perder clientes assim. Então a gente tem que ouvir, não só como dono do negócio, mas como profissionais que somos. Todas essas informações que estamos prestando, gente, veio desse site aqui, né? De Carlos Cruz, cliente bom e cliente chato, portal Administradores, foi levantado no dia 6 de dezembro de 2014, disponível então nesse link, caso vocês queiram entrar em contato com esse conteúdo maravilhoso. A ocupação de vendedor do comércio varejista. A partir de agora, este curso vai focar no comércio varejista, ou seja, aquele que se dedica a vendas diretamente ao consumidor final e que apresenta, por suas características, um mercado de trabalho bastante promissor. Os principais setores varejistas no Brasil são as lojas especializadas em um tipo específico de produtos, como roupas, alimentos, materiais de construção, remédios, livros, móveis, veículos e etc. A gente percebe que na pandemia é justamente esses serviços que estão sofrendo e os clientes também, né? E com a flexibilização do comércio que está acontecendo na cidade de Bauru e em algumas outras cidades, então possibilita o retorno, né, da economia e o retorno ao trabalho, que é uma coisa muito saudável para que a economia gire e não crie pessoas miseráveis, né? Nós todos precisamos trabalhar.
E, como nós veremos daqui a pouco, o comércio varejista é onde se absorve a maior parte da mão de obra aqui no nosso país e no mundo, inclusive. Elas variam em tamanho, essas lojas, desde pequenos negócios de bairro até grandes estabelecimentos, como concessionárias de automóveis, hipermercados e também em sofisticação, podendo ser uma simples banca de frutas ou uma loja de shopping center. Então eu fiz uma ilustração aqui nos slides, gente. A gente tem ali um depósito de materiais digamos assim, caderno, lápis, né? Materiais de escolar, né? Temos um shopping center, temos o calçadão, que lembra muito o calçadão de muitas cidades, e temos, né, algumas lojas de hipermercado. Então, o comércio varejista no mundo é o que absorve o maior número de mão de obra e é o que retém o maior número de clientes também. Entretanto, independente do tamanho ou da sofisticação, em todas as lojas existe o vendedor e, com sua técnica, vai apresentar e vender os produtos, vencendo a concorrência. Para isso, ele precisa se especializar na arte de vender e acreditar no que está dizendo. Então, o que a gente quer chamar a atenção aqui? É que não importa, as lojas elas podem copiar umas às outras, o designer, a linha de produtos, né? A sofisticação, mas o diferencial na hora de vendas é o vendedor. O vendedor, muitas vezes, se ele é bom e ele muda de loja, ele acaba levando toda essa carteira de clientes junto com ele. Por isso que é muito importante valorizar esse profissional. O diferencial hoje é o vendedor, aquele vendedor que sabe atender muito bem, sabe identificar o perfil do cliente e sabe se adequar atendendo com qualidade. A figura do vendedor que ia de porta em porta oferecendo seus produtos já não é tão comum. Embora a gente observe, né, que nas cidades pequenas ou até cidades medianas como Bauru, a gente observa que tem muitos vendedores de porta em porta, vendendo ovos, pamonha, né, produtos de limpeza. Muitas vezes a gente tem até o pessoal vendendo gás, eles vêm bater na porta da casa da gente. Já nas cidades grandes, essa cultura tem desaparecido. Obviamente, ainda há pessoas que compram mercadorias nos grandes centros comerciais e as revendem em seu bairro, além daquelas que vendem produtos por meio de catálogos, como é o caso das mulheres que vendem Avon, Jequiti, né, Natura. No entanto, por causa do grande número de ofertas e promoções de produtos semelhantes existentes nas lojas, esse tipo de vendedor está em desvantagem. É o poder da concorrência. E com a pandemia, a venda pela internet aumentou em 200%, segundo as informações mais recentes. Então, há necessidade de se aprimorar como vendedor e também encontrar alternativas digitais para produzir a sua venda. Muitos profissionais hoje estão usando as redes sociais, gente, né? O WhatsApp, o Facebook, o Twitter, o Instagram, e conseguindo grande sucesso. Então, um bom vendedor, ele não é só um bom negociador, ele também tem que ter esse jogo de cintura para se adaptar às circunstâncias, porque a única certeza que nós temos é a mudança, né? A ocupação do vendedor de comércio varejista. Vamos falar agora da CBO, Classificação Brasileira de Ocupações. O que é a CBO? A CBO é um documento elaborado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, né, a sigla é MTE, que descreve as ocupações existentes no mercado de trabalho. Então, é um documento, né, desenvolvido pelo Ministério do Trabalho e Emprego que classifica as profissões e as ocupações por números, né? Você tem um número, um código para cada profissão ou famílias de profissões, né? E lá você tem a descrição daquela função. Normalmente quem presta essa informação são as pessoas que trabalham na função. É uma pesquisa feita pelo Ministério do Trabalho e constantemente atualizada. Existe até um site, vocês podem procurar no Google, né? O CBO, e vamos lá ver a ocupação do vendedor do comércio varejista, do auxiliar de almoxarifado,
cuidador de idoso, né? Técnico em edificações, eletricistas, pintores, né? Então, é um documento muito importante. Vamos ver o que diz lá a CBO a respeito da ocupação de vendedor do comércio varejista. A ocupação de vendedor de comércio varejista aparece na Classificação Brasileira de Ocupações, CBO, com o código 5211-10. Pertence à família de operadores do comércio em lojas e mercados. Segundo a CBO, fazem parte dessa ocupação o consultor de vendas, o operador de vendas de lojas, o vendedor no comércio de mercadorias, também conhecido como balconista, e o vendedor interno. Olha quantas nomenclaturas tem essa importante função que é o vendedor do comércio varejista. Vendedor no comércio de mercadorias, então vamos falar agora dos balconistas, né? São profissionais que vendem e apresentam mercadorias em estabelecimentos de comércio cujas atribuições são responsabilidades no cargo. Entrar em contato com os clientes em balcão, averiguando o tipo e a qualidade dos produtos desejados para tomar as providências necessárias ao seu atendimento. Apresentar os produtos disponíveis ao freguês, informando-o sobre vantagens, marca, qualidade e outros requisitos e efetuando demonstrações, se necessário, para auxiliá-lo na escolha e induzi-lo à compra. Então, olha quantas responsabilidades e pormenores e cuidados que o vendedor tem que ter para conseguir que o cliente aceite a venda, né? Então vamos continuar. O balconista ainda. Embalar a mercadoria vendida, colocando-a em caixas ou embrulhando-a para facilitar seu transporte ou manuseio pelo comprador. Tem lojas, essas lojas principalmente de R$ 1,99, elas não oferecem essa opção, mas o vendedor pode, né, e deve se preocupar em oferecer o produto, ou pelo menos uma embalagem básica, para que o cliente possa sair satisfeito, né? Emitir notas fiscais, anotando em formulário próprio os dados relativos à compra efetuada para possibilitar o pagamento e controlar o movimento das mercadorias. Como é que é isso? O vendedor, quando emite a nota fiscal, ele tem que dar baixa no sistema para que aquele produto saia do estoque. Não vai dar problema para o almoxarife, né? Ou para quem está controlando o estoque ali dentro, que muitas vezes pode ser o próprio vendedor. Repor as mercadorias no local adequado, arrumando-as segundo o tipo, o modelo ou a qualidade para facilitar seu manejo, preservar a ordem da loja e conservar o produto. Então, olha quantas atribuições tem um vendedor. Ele não está só se ocupando da venda. Quando não tem o cliente, ele tem que organizar a loja, né? Repondo as mercadorias, arrumando. Muitas vezes, a maior parte das lojas são self-service. Os clientes podem deixar as mercadorias fora da gôndola. O vendedor tem que colocar tudo no lugar, né? E se preciso fazer alguma limpeza no local também, é responsabilidade do vendedor do comércio varejista, o balconista, então. Olha quantas atribuições. O vendedor de comércio varejista pode também, o balconista, né, no caso, pode também receber a importância da venda e conceder descontos. Então, pode ser que o vendedor, dependendo do tamanho da loja, às vezes uma loja menor, ele também é um caixa. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Como é que é essa história de desconto? Isso tudo é combinado antes com o proprietário da instituição comercial, né? Ou então com o gerente. Se tem um gerente, é o gerente que concede esses descontos. Tudo isso tem que ser averiguado antes, para não ter problema. Fazer inventário de mercadorias e providenciar as reposições necessárias. O que é inventário de mercadorias? Fazer a contagem dos produtos que estão nas gôndolas, o que tem no estoque, acertar isso tudo direitinho, né? E se verificar que no estoque está faltando um determinado produto
e tem muita saída, tem muita demanda, é importante que o vendedor, né, faça a solicitação da reposição, oriente o gerente ou então o próprio proprietário da loja, né? Efetuar a limpeza e a arrumação de vitrinas e mercadorias, afixar preços e outras especificações nos artigos expostos à venda. Olha o cuidado. O vendedor também tem que ter o cuidado na apresentação, né, desses produtos e talvez serviços também na empresa onde ele está trabalhando. Especializar-se na venda de determinado gênero de produtos e ser designado de acordo com a especialização, né? Você, em determinadas empresas, vamos lá, uma empresa de material de construção, um depósito, você pode ter um especialista ali só em produtos elétricos e eletrônicos. Você pode ter um outro vendedor só da parte hidráulica, um outro vendedor só na parte de acabamento. Então, eles são especialistas e têm condições de orientar o cliente sobre o uso e aplicação desses produtos. Isso é muito importante. Em todas as profissões é importante a atualização, né? O vendedor tem que estar sempre muito bem atualizado, porque a concorrência é muito grande. Concretizar a venda por correspondência ou telefone, né? Você tem muitos vendedores que são vendedores que trabalham no telefone, são os vendedores internos. Então, eles também têm que fazer esse trabalho de concretização da venda por esses meios de comunicação digitais. Suas funções também podem ser, por exemplo, atender os clientes dos postos de gasolina, no fornecimento de combustível, na troca de óleo e outros serviços rápidos, né? Então, o vendedor pode trabalhar como frentista de um posto de gasolina, gente, e realizar tarefas simples em farmácias, como estocar e manipular produtos farmacêuticos já preparados e atender os clientes verificando receitas e entregando os medicamentos solicitados. Então, a gente vê que a ação do vendedor do comércio varejista sofre uma gama ampla de atividades, né? Vai depender da empresa onde ele estiver alocado. Vamos falar agora das várias ocupações do vendedor do comércio varejista, conforme a sua nomenclatura. Acabei de falar, o vendedor interno. Seja na venda de um produto ou de um serviço, o vendedor interno executa várias tarefas, negocia preço, prazo, condições de pagamento. Além disso, demonstra tipos e funções dos produtos, orientando e informando o cliente. Para isso, deve conhecer bem o produto e o serviço oferecido, de modo que ele possa elaborar estratégias de venda para atingir o público-alvo. Então, o vendedor interno, ele tem que ter um cuidado ainda maior, porque ele não está vendo o cliente, ele não tem um contato face a face, né? Muitas vezes ele faz esse contato pelo chat, né? Eu falei para vocês que a venda pelos sites e pela internet aumentou 200%. Tem muito vendedor atuando em chats. Ele tem que conhecer muito bem o produto e responder rapidamente o cliente, senão ele perde a venda. É isso que nós estamos falando aqui sobre o vendedor interno. O operador de vendas. Antigamente chamado de agente de vendas, o operador não é um vendedor de comércio varejista, nem funcionário de uma loja, mas o representante de um fabricante, ou seja, ele conhece e acompanha toda a sua linha de produtos, encarregando-se de apresentá-los às lojas, acompanhar a sua aceitação pelo público, promover pesquisas de interesse, controlar seus estoques, etc. Eles vão funcionar parecido com um repositor de supermercado. Os repositores não são funcionários do mercado, mas dos produtos, né? Por exemplo, Danone, né? Você tem como fala, um repositor de gêneros alimentícios, né? Então, eles representam, então eles podem estar ali informando o cliente como usar aquele produto. A mesma coisa acontece com o operador de vendas, por exemplo, dentro de uma loja TIM, de uma loja Oi, de uma loja Claro, de uma loja Vivo. Eles estão ali para apresentar um produto, né? Pode ser um iPhone, pode ser um produto Android. Então, ele conhece todas as especificações, orienta os vendedores e pode orientar também o cliente.
Operador de vendas costuma atuar de acordo com a área de sua competência e receber pelos trabalhos efetuados, o que diminui os encargos das empresas. É um outro funcionário MEI. Existe, porém, algumas lojas que abrem vagas para vendedores, chamando-os de operadores de vendas. Nesses casos, as exigências, a descrição do desempenho da ocupação são as de um vendedor do comércio varejista. Consultor de vendas. Para além da venda, esse profissional é capaz de projetar-se no mercado de trabalho representando um produto ou uma empresa. É o profissional que se dedica a estudar o mercado consumidor de seus produtos e avaliar a concorrência. Desse modo, deve dominar técnicas de vendas para capacitar os vendedores que terá sob sua responsabilidade. É uma espécie, o consultor de vendas, como o próprio nome está dizendo, é um especialista, né, que conhece a fundo o produto e os serviços e conhece também o perfil dos clientes. Então, ele é a pessoa mais indicada, o profissional mais indicado para treinar os vendedores e coordenar campanhas de marketing, né, para aquela determinada linha de produtos. Então, gente, estamos encerrando a nossa quarta aula do curso de Técnicas de Vendas no Varejo. Hoje falamos sobre a ocupação do vendedor do comércio varejista. Na próxima aula, na quinta aula, nós vamos estar falando ainda mais. A ocupação do vendedor do comércio varejista não é só isso que nós falamos. É uma função bastante eclética e que detém bastante atribuições e nós vamos nos aprofundar a seu tempo. Queria chamar a atenção a todos aqueles meus alunos que são da Casa do Garoto. Mais uma vez, que depois abaixo de cada um dos vídeos existe um link que eu vou estar deixando para que vocês acessem um questionário sobre a aula. Primeiro, vai servir para você verificar se você conseguiu assimilar a aula corretamente. Se tiver erro, volte, assista a aula, corrija lá as dúvidas que você possa ter. Se mesmo assim não solucionou, pode deixar pergunta aqui no vídeo, né, embaixo, que eu vou ter imenso prazer de estar respondendo vocês. Então não deixem de preencher o questionário. Vai garantir o seu conhecimento, solidificando, e vai garantir também a sua presença e, consequentemente, você receber o certificado quando o curso estiver no final. Eu agradeço a todos e até uma próxima vez. Até logo.